Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar os métodos de integrações computacionais. O método que a gente vai estudar é o método dos trapézios, com um e com dois intervalos. Para isso, criou-se uma pequena situação para que a gente possa estudar os métodos. A situação é a seguinte: em uma indústria, o tempo de trabalho sem interrupções por problemas técnicos é proporcional ao número de manutenções preventivas realizadas por dia. Atualmente, a equipe técnica é capaz de realizar 2 manutenções por dia, no máximo. Quantos dias tal indústria irá funcionar sem interrupções por problemas técnicos? Criou-se uma função, que está descrita aqui, onde o Ym é o tempo de trabalho ininterrupto e o M o número de manutenções. Iremos resolver tal questão por integração, pois com a integração de 0 até 2 de tal função, a gente vai obter o somatório de dias que poderemos ficar sem interromper o trabalho, tendo 2 manutenções, que é o máximo. Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar os métodos de integrações computacionais. O método que a gente vai estudar é o método dos trapézios, com um e com dois intervalos. Para isso, criou-se uma pequena situação para que a gente possa estudar os métodos. A situação é a seguinte: em uma indústria, o tempo de trabalho sem interrupções por problemas técnicos é proporcional ao número de manutenções preventivas realizadas por dia. Atualmente, a equipe técnica é capaz de realizar 2 manutenções por dia, no máximo. Quantos dias tal indústria irá funcionar sem interrupções por problemas técnicos? Criou-se uma função, que está descrita aqui, onde o Ym é o tempo de trabalho ininterrupto e o M o número de manutenções. Iremos resolver tal questão por integração, pois com a integração de 0 até 2 de tal função, a gente vai obter o somatório de dias que poderemos ficar sem interromper o trabalho, tendo 2 manutenções, que é o máximo que a equipe técnica consegue. Para isso, estudaremos os métodos com um intervalo e com 4 intervalos. Para um intervalo, a integração segue essa fórmula aqui para qualquer função. No caso aqui, a gente tem uma função qualquer, limitada de 0 até 2. Aqui está a fórmula, e o h é igual a x menos xo dividido por n, onde n é o número de intervalos, x é o nosso ponto 2 e xo é o ponto 0. Assim sendo, o h é igual a 2. Aplicando na fórmula, nós temos o seguinte: o h sendo igual a 2, temos 2 dividido por 2, que será igual a 1. E o ponto f de x0, sendo o nosso x0 igual a 0, é a nossa função aplicada no ponto 0. Então, 2 vezes 0 e elevado a 0 mais 10. O f de x é nossa função aplicada no ponto x, que é o ponto 2, ficando com 2 vezes 2 e elevado a 2 mais 10. Isso resulta em 39,5562 dias. Agora, a gente vai aprender o método com 4 intervalos. Para o método com 4 intervalos, nós podemos calcular com a seguinte fórmula, onde calcularemos um novo h, visto que a quantidade de intervalos agora é diferente. Seguindo a fórmula anterior, o h era igual ao ponto x menos o ponto xo dividido por n, que era o número de intervalos.
Aqui, o nosso ponto x continua sendo o ponto 2, o ponto XO continua sendo o ponto 0, mas o número de intervalo agora é 4. Então ficamos com 2 quartos, que é igual a 1 meio. Nesse gráfico nós podemos entender um pouco mais o método. O método com 4 intervalos significa dividir a área em 4 intervalos, o que vai trazer uma aproximação maior ao nosso resultado, e nós poderemos ver isso no final, onde calcularemos o erro. Agora vamos aplicar nossos pontos na fórmula. O h a gente já viu que é 1 meio. A integral de x0 até x de f de x é igual a 1 meio dividido por 2 vezes, notamos aqui o f de x0. F de x0 é igual a função aplicada no ponto 0, que é 2 vezes 0, e elevado a 0 mais 10. Aqui um detalhe importante da fórmula, que o 2 multiplica todos esses intervalos. A função aplicada em 0,5 mais a função aplicada em 0,1 mais a função aplicada em 1,5. Então ficaremos com 2 multiplicado pela função aplicada em 0,5. Então 2 vezes 0,5 e elevado a 0,5 mais 10, mais 2 vezes 1 e elevado a 1 mais 10, continuando na outra linha, mais 2 vezes 1,5 e elevado a 1,5 mais 10, fecha o parênteses, mais f de xn, que é f de x2 no nosso caso, mais f de x2, que é 2 vezes 2 e elevado a 2 mais 10. O resultado de toda essa conta é igual a 37,65. Agora, provaremos o quanto o método com 4 intervalos tem um erro menor do que o método com um intervalo. O erro para esse método é dado pela seguinte fórmula: erro é igual a n h3 vezes m dividido por 12, onde o n é o número de intervalos, o h é o nosso h calculado anteriormente, e o m é o valor máximo assumido pela segunda derivada. Como nossa função é 2m e elevado a m mais 10, a segunda derivada da função 5 e elevado a 0,5 mais 10, mais 2 vezes 1 e elevado a 1 mais 10, continuando na outra linha, mais 2 vezes 1,5 e elevado a 1,5 mais 10, fecha o parênteses, mais f de xn, que é f de x2 no nosso caso, mais f de x2, que é 2 vezes 2 e elevado a 2 mais 10.
O resultado de toda essa conta é igual a 37,65. Agora, provaremos o quanto o método com 4 intervalos tem um erro menor do que o método com um intervalo. O erro para esse método é dado pela seguinte fórmula: erro é igual a n h3 vezes m dividido por 12, onde o n é o número de intervalos, o h é o nosso h calculado anteriormente e o m é o valor máximo assumido pela segunda derivada. Como nossa função é 2m e elevado a m mais 10, a segunda derivada da função y, isso daqui é ym, y duas linhas de m é igual a 4e elevado a n mais e elevado a n 2n. O valor máximo que a segunda derivada assume é quando ela assume o ponto 2, que é o nosso valor máximo. Quando substituirmos o n por 2, obteremos o seguinte valor: 59,1124. Esse será o nosso m. Assim, para o erro da função com um intervalo, nós ficaremos com o seguinte: E é igual a n, n no caso é um número de intervalos, que nesse caso é 1, vezes o h, o nosso h no caso para um intervalo foi 2, elevado a 3, vezes o valor máximo que a segunda derivada assume, que é 59,1124. Tudo isso dividido por 12. Fazendo essa conta, nós obteremos 39,40. Esse número é dado em dias. Ele quer dizer que nosso resultado para um intervalo pode variar em 39,40 dias para mais ou para menos. Veremos agora que o erro para a função com 4 intervalos ele é bem menor. Seguindo a fórmula, o erro é igual a n, que nesse caso será 4, vezes o h, o nosso h calculado foi 0,5, elevado a 3, vezes 59,1124, que é o valor da segunda derivada aplicada ao ponto 2, que é o nosso ponto máximo, dividido por 12. Isso daqui resultará em 2,46 dias novamente. Isso quer dizer que o nosso resultado vai variar em 2,46 dias para mais ou para menos. Tais métodos terão um erro menor quando formos aumentando o número de intervalos. Estima-se que um computador, no caso real, faça isso daqui para 1000 intervalos, 2000 intervalos, o que é praticamente impossível para demonstrarmos. Muito obrigado pela atenção de todos.